Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início à cerimônia de abertura do 4º Simpósio do ICOMOS Brasil e a primeira edição do Simpósio do Grupo LAC, América Latina e Caribe. É com muita satisfação que damos as boas-vindas a todos os participantes dos diversos países da América Latina que se uniram a nós nesse esforço de organização deste simpósio, que pretende reunir pensadores, pesquisadores, membros do ICOMOS de todo o nosso continente. Temos pensado há alguns anos em realizar este simpósio e, finalmente, logramos realizá-lo, mesmo que em modalidade virtual. A nossa ideia inicial era que ele fosse presencial no Rio de Janeiro em maio. No entanto, devido à pandemia, tivemos que mudar a modalidade para o modo virtual. No entanto, esse modo nos possibilita também que mais pessoas possam participar. Então, nesse sentido, em nome do ICOMOS Brasil, em nome do Grupo dos Países da América Latina, eu dou as boas-vindas a todos, cumprimento a todas as autoridades do ICOMOS Internacional que estão conosco aqui nessa noite. Nós temos hoje a presença dos vice-presidentes das diversas regiões do mundo. Nós temos a presença dos diversos presidentes dos comitês nacionais da América Latina, de vários presidentes dos comitês científicos internacionais e dos nossos organizadores. Então, nós vamos passar a palavra inicialmente para os vice-presidentes do ICOMOS Internacional. Nós vamos começar convidando para sua fala o nosso colega Greylan Rourke, do ICOMOS da Irlanda, que é o vice-presidente do ICOMOS da Europa. We invite Greylan to make his considerations, and we salute him, and it's up to you, Greylan. Welcome. Distinguished participants, dear colleagues, I would like to thank my fellow ICOMOS Vice President, Leonardo Castriota, for the kind invitation to address the opening of the 4th Scientific Symposium from ICOMOS Brazil and the first scientific symposium for Latin America, Caribbean area. I bring the best wishes of the ICOMOS Europe group, and I hope over the next days that you will not only have a very successful meeting, but that it will inspire the participants to break new ground in the regional work of ICOMOS. You have a varied format to facilitate different subjects, notable the roundtable discussions covering such diverse topics as World Heritage Management, heritage and human rights, cultural landscapes and historic urban landscapes, and most interestingly, the topic of cultural heritage and the decolonization of preservationist thought. It promises to be a very stimulating few days. There will also be the opportunity for the Latin American scientific committees to meet and discuss their work. You have also included ICORP on the road with the launching of the 5th episode. And this is a wonderful initiative, and I look forward to seeing this myself in due course. I think as we work into the future, there will be more collaboration between the different regions of the world. This needs to be facilitated by the 5 vice presidents of ICOMOS. We recently came together to review our job description, so to speak, and I think collaboration will be much more to the fore in the next ICOMOS board. Over the next few days, there will be a lot of participation, a lot of listening, and a lot of discussion. And I hope the outcome of this symposium will be fruitful. It provides a great opportunity to share, review, and promote our work. It is also an opportunity to meet new colleagues. So I wish you bon travail. Thank you. Very much, Greylan. I would like, to thank you for your kind words and to say that we're inspired by the example of the European group.
want to build, a strong Latin American group. And we thank you again for your presence and for kind words. Thank you very much. We should all support that. Thank you, Leonardo. Thank you. Thank you. I feel very privileged. Thank you. Thank you very much. E agora, nós vamos convidar o nosso colega, vice-presidente da África, Alpha Diop. Bonne nuit. Bonsoir, Alpha. Bonsoir, Alpha. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je vous donne la parole et je vous remercie d'être avec nous ce soir. C'est à vous, Alpha. Merci Leonardo. Merci à toutes et à tous. Moi, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et je remercie ICOMOS Brésil et avec tous les pays membres d'ICOMOS Amérique latine et Caraïbes. Cette invitation, je considère que c'est une invitation pour toute l'Afrique. Je suis ici aujourd'hui, je représente l'Afrique et je pense que c'est une opportunité encore qui fait vivre en réalité l'image qu'on veut avoir d'ICOMOS, l'image d'une famille, une famille de professionnels qui travaillent pour le patrimoine d'une manière générale. Parce que nous considérons que le patrimoine, c'est pour l'humanité entière. Pour nous, les continents, c'est juste la géographie. Mais la collaboration au niveau d'ICOMOS va au-delà des continents, au-delà des comités scientifiques qui sont au sein d'ICOMOS et qui habituellement organisent les symposiums. Moi, je suis très content d'être là parce que ça peut être une source d'inspiration et je suis convaincu que ça sera une source d'inspiration pour nous en Afrique. Nous avons d'autres préoccupations pour le moment. Nous battons actuellement pour avoir un plus grand nombre de comités nationaux. Et nous encourageons nos membres à participer aux comités scientifiques, aux différents comités scientifiques. Et nous espérons que très bientôt, comme vous le faites actuellement pour le groupe de l'Amérique latine, nous espérons bientôt que nous pourrons organiser aussi un symposium pour la région Afrique. Mais je suis persuadé que nous trouverons les ressources pour travailler ensemble. Et moi, je me souviens déjà que ICOMOS Brésil a des relations privilégiées avec des pays comme le Mozambique. Et je pense que ça, c'est un exemple que nous devons suivre. Maintenant, je vais juste remercier personnellement Leonardo. Et ce que Greenland a dit, nous avons pu avoir la chance de nous connaître, de nous approcher. Et nous pensons avec Mario, Rohit et notre collègue du Brésil, Leonardo, que nous allons travailler davantage pour resserrer les relations humaines, les relations de travail, les relations amicales avec tous les comités d'ICOMOS, quel que soit le continent. Et moi, je pense qu'il y a aussi des sujets qui sont d'intérêt commun entre l'Afrique et le Brésil. Il y a plusieurs sujets, mais je vais juste parler du sujet concernant la décolonisation. Et moi, je peux vous dire qu'il y a eu une immigration forcée de l'Afrique vers l'Amérique, mais il y a eu aussi une immigration voulue par des anciens esclaves affranchis qui sont revenus en Afrique et qui sont revenus avec une partie de la culture métissée. Et moi, je pense que nous aurons peut-être l'occasion d'organiser dans l'avenir des symposiums en commun avec l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe et l'Asie. Moi, je pense que ça, c'est ce genre de symposium qui seront peut-être intéressants pour l'avenir. On pourra trouver des sujets communs à discuter et qui va être bénéfique pour tous les membres d'ICOMOS. Et moi, je remercie encore ICOMOS Brésil. Comme Leonardo l'a dit, le temps est assez court. J'espère que je ne vais pas trop vous distraire avec mes discours. Mais une fois de plus, mes remerciements à tous les organisateurs de ce symposium
Et je voulais, avant de terminer, juste dire que peut-être que la COVID-19 nous a créé beaucoup de difficultés, mais en vérité, ça nous permet aussi d'être résilients et de profiter des opportunités que nous offrent les nouvelles technologies pour nous parler, pour nous voir, nous écouter, partager ce que nous avons en commun, ce que nous savons faire individuellement et que d'une manière générale, ça serve le patrimoine et que ça serve aussi les objectifs globaux d'e-commerce. Encore une fois, merci, bonne chance et à très bientôt. Thank you very much. Gracias. Merci, Alpha. Je voudrais vous remercier pour d'être avec nous et pour votre parole, qui sont toujours une source d'inspiration pour nous. Merci beaucoup e bonsoir. E agora nós vamos convidar o nosso colega, vice-presidente das Américas também, Mário Santana, para suas palavras na nossa cerimônia de abertura. Mário, por favor. Boa noite, Mário. Tu micrófono não está funcionando, Mário, está cerrado. Excusa. Buenas noches, obrigado por esta oportunidad de dirigir esta ceremonia de apertura. Creo que mi portugués no es muy perfecto, espero que sea mejor en las próximas oportunidades. Ante todo, un gran abrazo desde Canadá. Canadá es un país bastante helado en estos momentos, pero estar con ustedes aquí me siento muy cerca y con mucho calor humano. Independientemente que estemos afectados por la pandemia, creo que e-commerce Brasil y Leonardo como su presidente han hecho un gran esfuerzo porque nos reunamos en esta oportunidad y podamos discutir temas de gran importancia para la organización del e-commerce y para sus países en Latinoamérica y el Caribe. Creo que este evento va a ser el comienzo de muchas actividades que podemos hacer en el continente para colaborar entre el norte, el sur, el centro, entre las islas del Caribe y otros colegas del e-commerce internacional. También el esfuerzo de e-commerce Brasil de llevar esto online para que otras regiones lo puedan disfrutar ha sido un gran logro. Estoy a la espera de los diferentes eventos y también de los resultados de las discusiones. Creo que es muy importante que sigamos en esta tarea independientemente que tenemos esta distancia social y que tenemos esta distancia que no podemos viajar y reencontrarnos en alguna otra parte del planeta, tenemos la oportunidad de sentirnos muy cercanos desde nuestras propias casas, hablar, compartir y trabajar juntos. Otra vez, muchísimas gracias al e-commerce Brasil por esta iniciativa, a Leonardo y muchas gracias a todos nuestros colegas que van a participar en esta conferencia tan importante. Obrigado. Muchas gracias, Mário. Es un honor y un placer trabajar contigo en e-commerce. Y ahora tenemos una noticia muy importante. Nuestro presidente está con nosotros en la sala, Toshioku Kono. Eu gostaria de convidar o nosso presidente, Toshioku Kono, para fazer a sua saudação. Toshi, it's an honor to have you here, and would like to give you the word in our opening ceremony. Thank you very much for being with us. Thank you, Leonardo. Dear colleagues, I would like to congratulate you on this very first regional meeting of e-commerce family. This is very timely since due to the pandemic, we cannot meet in person. Therefore, using this sort of digital meeting method is absolutely crucial, but a challenging factor is the time difference. Therefore, to reinforce the regional network
will be more important before. Therefore, I'd like to really welcome this initiative to organize a regional meeting, especially in a very scientific manner. This will be a model for other regions. As long as I know, the Europe group has been practicing meetings on a regional basis, but they use the digital media this way for the first time this year. So Latin American group and the European group are on, let's say, started the same time, and other regions should follow. Therefore, I would like to thank again the organizers for this meeting and participants as well. Well, due to time difference, well, I have to soon go to my office. Therefore, I cannot stay with you. But I wish you a very successful and productive meeting. And I look forward to hearing the output. I cannot wait for the good news. Thank you. Good luck. And see you soon at General Assembly in December. Thank you very much. Thank you very much, Toshi. I would like again to say that it's a pleasure and an honor to have you with us at our ceremony of this symposium that means so much for our region. Thank you very much. Thank you very much for having me. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. E agora nós vamos convidar a nossa querida colega, também da direção internacional do ICOMOS, Adriana Careaga, do ICOMOS Uruguai, para suas palavras. A palavra mais ouvida nesses últimos tempos é o microfone está desligado. Adriana, por favor. Muchas gracias. Es difícil hablar después de las lindas palabras de Toshi y de los compañeros vicepresidentes. Intentaré hablar despacio en español. Primero que nada, muchas felicitaciones porque yo estuve muy cercana a esta organización y estoy a este cuarto simposio internacional y el primer simposio para el LAC, para la región de Latinoamérica. Se hablaba de ICOMOS como una familia y yo creo que ese concepto lo rescato y hay que rendirle honores a ICOMOS como una gran familia. Pero no olvidar que esto también, esa familia, está de alguna forma, está junta porque va a hacer producción científica. Está junta porque va a visibilizar los actores que están trabajando en el tema de patrimonio. Está junta para compartir conocimiento científico y también para articular acciones, formar redes, que es tan importante. Se decía recién que el COVID nos ha separado porque físicamente no podemos estar juntos, pero también nos ha posibilitado hacer este encuentro, hacerlo en línea y que quizá más gente pueda acceder por los costos. Para Latinoamérica es muy difícil viajes y esto es una forma de estar más juntos. Nosotros hemos hecho encuentros regionales, 3 encuentros regionales que nos posibilitó las Américas visibilizarnos. Este simposio científico nos permite dar un paso más. Se trata y se va a hablar de patrimonios y crisis, y este es un tema que realmente podemos pensar en plural. ¿Cuántos patrimonios y cuántas crisis, que son históricas, que han pasado en la historia varias veces? Este simposio va a tratar de varios temas. Uno de los temas que va a tratar patrimonios que son emergentes, como el caso del patrimonio en riesgo, como la decolonización, y otros más tradicionales, como la teoría de la restauración,
pero también del estado del arte, el patrimonio en Latinoamérica, patrimonio y derechos humanos, que estamos teniendo paralelamente esta semana un taller de derechos humanos también, el primero en América Latina, del cual estamos muy orgullosos con la organización. Va a tratar de paisajes culturales y el patrimonio en riesgo que van a presentar justamente el Comité Científico de ICORP, un documental sobre Eventos Rodríguez. Pero también van a estar la presentación de los comités científicos de Brasil, hechos, ¿no verdad?, de manera espejo con los comités internacionales. Y sobre esto quiero detenerme, la importancia de la articulación de los comités nacionales con los comités científicos, ese diálogo permanente que tiene que haber. Y de alguna forma también rescatar esta América Latina, su riqueza, su variedad, su heterogeneidad, pero también respetar ese pasado común que ha tenido América Latina. A todos nos une el patrimonio como un hilo invisible que teje una trama de la cultura y sus manifestaciones y sus patrimonios, más que nada como un puente de diálogo entre las subjetividades. Como dice una autora, Laura Jenny Smith, el patrimonio es acerca de las negociaciones, las construcciones colectivas, los sentidos que le dan la gente al lugar. Y el patrimonio, al final de todo, se trata de valores y de las personas. Les deseo realmente mucho éxito en este maravilloso congreso que va a comenzar. Muchas gracias. Muitas graças, Adriana. Adriana é nossa colega de todas as horas na organização desse evento. Então, queria fazer um agradecimento especial. Agora, nós vamos convidar o nosso colega, que é o presidente do ICOMOS Peru, José Carlos Hayakawa, para, em nome dos comitês nacionais da América Latina, fazer a sua saudação. José Carlos, por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, a nombre del Comité Científico, con el Comité Nacional de Perú y en representación de los diversos comités nacionales, quiero saludar y agradecer a los organizadores por la oportunidad de reunirnos en este valioso evento. Como mencionó el arquitecto Castriota, presidente de ICOMOS Brasil, una solicitud para representar a los comités nacionales, y lo primero que quiero decir es que es muy importante señalar el valor que conlleva sostener este evento académico en el tiempo, inclusive en medio de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Estamos hablando de una cuarta versión y sabemos que el desafío principal de este tipo de eventos y proyectos académicos no está en iniciar los que ya tienen mérito en sí mismos, sino sostenerlos en el tiempo, y más en una circunstancia histórica como la que estamos viviendo. Además, igual que otros colegas, resalto que en esta versión se adiciona la primera versión de un simposio científico que el Grupo de Trabajos de ICOMOS de América Latina y el Caribe ha desarrollado, ¿no? Y el cual ha sido realizado con rigor, amplitud de criterios, temáticas y miradas profesionales que superan las vicisitudes y las inconveniencias y con buena suerte las han transformado en oportunidades para intercambiar, construir y soñar juntos. Este simposio creo que es una plataforma excepcional para potenciar la dinámica que este grupo de trabajo, que relativamente reciente, ha venido desarrollando ya desde hace un tiempo y que sin ninguna duda se ha potenciado con la actuación de nuestro vicepresidente para América Latina, el arquitecto Castriota, y nuestros representantes en la Dirección Nacional de ICOMOS, Adriana Cariaga y Mario Santana. Pero asimismo también ha representado un mecanismo que ha movilizado la actuación de los socios de los diversos comités nacionales, ya que a su interior y por afinidad temática y con mucha voluntad de participación han venido definiendo ponencias y artículos que podrán ser discutidos al interior del evento y ponemos a vuestra disposición, y que según la revisión conjunta podremos encontrar desafíos y retos en común y también las especificidades que cada realidad nacional nos plantea. Sin ninguna duda destaco el tema propuesto vinculado al patrimonio y crisis, el cual no solo ha significado un leitmotiv clave para repensar nuestros problemas, sino también los desafíos y retos desde esta crisis no solo sanitaria y circunstancial, sino sobre todo estructural,
y permanente que enfrentan nuestros países y nuestras comunidades. Dicho esto, solo me queda reiterar nuestras felicitaciones a ICOMOS Brasil por tan magnífico esfuerzo y a los colegas que participarán en estos simposios que seguro nos inspirarán nuevas ideas y con buena suerte nuevas preguntas. Gracias. Muchas gracias, José, por suas palavras. E agora vamos convidar o nosso colega José Cláudio dos Santos, que é presidente do Comitê Internacional de Fortificações e Patrimônio Militar, o ICOFORT, para suas palavras. Boa noite, José Cláudio. Boa noite, Leonardo. Boa noite às autoridades do ICOMOS Internacional, aqui representado pelo seu presidente, pelos vice-presidentes, pela nossa colega Adriana e por todos os nossos membros que estão também, nesse momento, nos assistindo. Quero primeiro destacar minha grande alegria e honra por poder estar aqui falando neste momento. Eu venho, a cada ano, aprendendo muito com o nosso presidente Leonardo, que articula coisas realmente fantásticas. E uma dessas articulações, com a ajuda de todos os demais colegas, lógico, é justamente que esse simpósio, que por si só já vem sendo um momento muito especial aqui no Brasil, tem agora essa dimensão de ser um evento que envolve a América Latina e o Caribe. Eu não tenho dúvidas que sairemos com muitas ações efetivas, como tem ocorrido anteriormente em função dos simpósios brasileiros, do ICOMOS Brasil, né? E que possamos, até em função da própria temática do patrimônio e crise, repensar uma série de questões. O ICOMOS ele tem uma característica muito especial, que é ser um grande encontro de pessoas, de profissionais, de diferentes origens, de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes formações. É um local onde se encontra o pesquisador, o investigador, junto com um gestor, que se encontra o artista que lida com patrimônio, como temos, inclusive, no nosso comitê, pessoas com esse perfil, e que também agrega. Então, este encontro faz com que o conhecimento científico possa ser efetivamente empregado no benefício do patrimônio e, particularmente, no benefício da população, né? Então, isso é muito especial no ICOMOS. Essa família ICOMOS é uma família multifacetada, né, e que tem esse poder de transformação. Então, tenho certeza que as discussões que teremos aqui serão não apenas gotas, mas caminhos, né? Caminhos. Nós estamos em um momento, e aí não falamos apenas da pandemia, falamos em todas as incertezas, nas questões políticas, etc., em que a busca de caminhos certos tem que ser muito bem conduzida, né? Muito bem conduzida. E aí nós vamos verificar que pesquisadores conhecidos nossos trabalham com demandas que existem na América Latina, né, e que essas pesquisas não foram ainda implementadas por governantes, pelos setores que têm o poder econômico para isso, né? Então, esta é a hora de aproveitarmos esse conhecimento que é gerado dentro da academia, que é gerado dentro daqueles que trabalham com investigação, para que possa esse conhecimento chegar como benefício efetivo. E o ICOMOS tem essa característica de ser esse ponto de encontro e tem oferecido esse conhecimento. Né? Agora, esse oferecimento também tem que ter a contrapartida de ser entendido e aceito, né, por quem tem que dirigir os nossos destinos. Então, a grande discussão que eu acredito que nós teremos nesse momento pós-pandêmico, né, será justamente o papel desse patrimônio para a população, e como a população enxerga esse patrimônio, por exemplo, né, e outras demandas. Então, são coisas que iremos discutir, certamente, que nesse momento de crise, eu sempre enxergo a crise como um momento, uma possibilidade de crescimento, né, é fundamental, então, que nós possamos direcionar com muita tranquilidade, com muito conhecimento adquirido, que já possuímos, com cabeças fantásticas que fazem parte dos nossos quadros e com as outras redes com as quais o ICOMOS interage, para que nós tenhamos caminhos. Então, parabenizo o grande esforço do ICOMOS Brasil, o grande esforço dos parceiros latino-americanos que estão agora junto com o ICOMOS Brasil, organizando este evento, organizando também esse seminário LAC, um grupo que com certeza irá trazer não só contribuições, mas ações efetivas, projetos, e que
irá contribuir com muita coisa dentro daquilo que nós pensamos para o patrimônio cultural e que nós pensamos, quando eu falo nós, digo nós membros do ICOMOS, né, para o bem da população. Espero que tenhamos uma excelente semana, tenho certeza que teremos, e mais uma vez a toda a diretoria do ICOMOS Brasil e aos nossos colegas latino-americanos e do Caribe que estão participando desse esforço, meus parabéns e a minha satisfação e meu obrigado por estar presente nesse momento. Muito obrigado, José Cláudio, por suas palavras. E agora a gente tem a satisfação de anunciar a presença conosco do vice-presidente da Ásia. Era o continente que faltava, Rohit Jigyatso acabou de entrar, é o nosso colega da Índia. Good evening, Rohit. It's a pleasure to have you here with us. Your microphone, yes. Yeah, hi. Hello, Rohit, how are you? Hello, I'm very good. Thank you very much. I finally managed to join. I'm so happy to be here. So thank you very much for inviting. And I would like to really wish you a very successful symposium. I think ICOMOS Brazil has been doing such a great work to promote cultural heritage conservation, engaging universities, professionals, and so I wish you all the best. It's really a privilege and a pleasure to be here. So thank you very much. Thank you, Rohit, for your kind words and for being here with us, even if it's so late in Europe where you live now. Thank you very much and have a good evening. Thank you very much. Bom, gente, então agora agradeço. Nós vamos passar a palavra às duas pessoas que representam as instâncias organizadoras do nosso evento. Flávio Cassaladi, que é o nosso vice-presidente do ICOMOS Brasil, e a Bettina Adams, que vai falar em nome do Grupo LAC. Vou passar a palavra, então, para o nosso colega, vice-presidente do ICOMOS Brasil, Flávio Cassaladi. Flávio, boa noite. Boa noite, Leonardo. Quero saudar a todas e a todos e dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui conosco nesse 4º simpósio científico do ICOMOS. Esse momento para nós, eu falo em nome do professor Leonardo Castriota também, que já está com tantas funções, então eu vou falar em nome do ICOMOS Brasil e dizer que para nós esse momento é um momento muito especial, é um momento de celebração, sobretudo é um momento de celebração. Nós celebramos vários aspectos. Em primeiro lugar, nós celebramos a possibilidade de ter esse evento, um evento que foi adiado em função da pandemia e que em alguns momentos nós, inclusive, tememos pela sua não realização. O fato de a gente ter conseguido realizá-lo, estar aqui com tantas pessoas queridas e com tantas pessoas mostrando seus conhecimentos, apresentando seus trabalhos, é para nós, portanto, um resultado de superação e que para nós é muito importante, então, a gente poder realizar esse evento. É também um momento de celebração do próprio ICOMOS Brasil. Né? O ICOMOS Brasil tem crescido e tem mostrado sua força, sua pujança. Hoje nós estamos com mais de 200 membros ativos, tivemos um aumento quadruplicado dos nossos membros, que mostra a importância que os profissionais brasileiros estão dando à associação e também a importância que eles nos colocam, ao colocar o seu nome junto conosco, nos ajudam a engrandecer o ICOMOS Brasil. Nós temos hoje 17 comitês científicos em pleno funcionamento, com uma grande produção e com grandes planos também de integração com os comitês internacionais. 9 comitês estaduais, que também estão em processo de formação e conseguem fazer com que a gente tenha capilaridade por esse imenso país, continente, que é o Brasil. Além de tudo, nós temos participado de várias iniciativas pelo Brasil afora, inclusive uma muito importante, que é o Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, onde a gente tem 72 membros atuantes, e isso significa a consolidação de um movimento e de uma sinergia muito grande entre aqueles que são preocupados com a defesa do patrimônio cultural no Brasil. Nesse seminário também, a gente vai poder ter a oportunidade de lançar algumas publicações
lançar alguns títulos, o que mostra também a nossa preocupação em divulgar todo o conhecimento que é gerado dentro do e-commerce e que o e-commerce também consegue fazer de alguma forma, ser distribuído, estar presente nas diversas áreas onde o e-commerce tem sua presença, no meio profissional, no meio acadêmico e também junto a organizações diversas. Esse simpósio teve 494 inscritos e 430 trabalhos avaliados, o que mostra também que é um evento forte, não apenas em termos de presença, mas em termos de conteúdo. E a nossa expectativa é que esses temas sejam debatidos ao longo desses dias, com uma presença não apenas nacional, mas também com abrangência nas Américas, o que faz com que ele seja cada vez mais importante, com que ele seja efetivamente o resultado de uma contribuição enorme dos nossos associados e daqueles que se interessam pelos temas do patrimônio. Então, sejam bem-vindos todos a esse mundo virtual, mas também a nossa cidade de Belo Horizonte, e a gente está falando de uma maneira grande para todo mundo, graças a essa possibilidade colateral, né, que a pandemia nos possibilitou. Então, que sejamos todos muito felizes no nosso encontro e que o nosso produto seja efetivamente útil para a sociedade, para o patrimônio, aqueles amores que nos unem. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Flávio. Quer dizer que é uma satisfação, né, ouvir o Flávio falando. O Flávio é nosso companheiro de vida inteira da luta pelo patrimônio. É a dobradinha que a gente faz. Ele é o vice-presidente e presidente do Brasil. Então, muito obrigado, Flávio. Vou passar a palavra agora para a nossa querida Bettina Adams, que vai falar em nome do Grupo LAC, organizador deste evento. Bettina, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Realmente, parabéns, Léo. Parabéns, e-commerce Brasil. Parabéns todos os envolvidos por esse enorme esforço. Que bacana! Eu agradeço, muito honrada por essa oportunidade. É uma grande emoção estar aqui na abertura deste memorável simpósio. E aí, ainda por cima, representando o Grupo Regional da América Latina e do Caribe. Esse grupo LAC, ele é um grupo informal. Ele se constituiu na Assembleia Geral do e-commerce em Delhi, que foi 2017, né? E depois se encontrou mais uma vez ao vivo e a cores na Assembleia do e-commerce em Buenos Aires, em 2018. É um grupo muito ativo pelo WhatsApp, com intensa troca de informações. Agora, nós temos que urgentemente reativar nossa proposta inicial de implementar os grupos de trabalho para realmente conseguir avançar nessas questões mais objetivas e científicas e operacionais. Integrar nós, latino-americanos e caribenhos, entre nós outros, é um sonho muito antigo. Sonho que não é só nosso, mas de muitos, muitos outros. Eu fico sempre emocionada quando eu vejo a paradigmática, emblemática imagem América Invertida de Torres Garcia. Ele insistia que, em realidade, nosso norte é o sur. LAC é pouco reconhecido, LAC é pouco visível. Trata-se de uma incompreensão que pode chegar a extremos de ser rotulada ou estigmatizada, não só pelos outros, mas também por nós, a população partícipe dessas culturas. A falta de consciência em relação aos nossos próprios valores. LAC apresenta uma diversidade impressionante, com comunidades autóctones, muito, muito próximas da natureza, que chega também a estruturas industriais cada vez mais especializadas. É uma natureza incrivelmente diversa, de surpreendente beleza, que se estende de polo a polo. Os Andes é a maior cordilheira do mundo, com picos muito altos. É um contraponto
ao Himalaia, inclusive existem semelhanças culturais. Somos bordeados por 2 oceanos. Temos um Caribe, que é um istmo. São enormes florestas, são florestas tropicais, é a Amazônia, é a Mata Atlântica, extensos pântanos, Pantanal, zonas muito áridas, Mesoamérica, a Caatinga brasileira, a savana do Cerrado brasileiro, os Pampas. Uma cultura continental com mais de 25 mil anos de existência, com aportes migratórios, que soube desenvolver saberes próprios, adequados à condição do território. Um riquíssimo e único patrimônio imaterial, plasmado na materialidade, marcado por um hibridismo étnico e cultural em constante desenvolvimento, marcado por forte religiosidade que acolhe sincretismos de crenças, religiões, por valores e tradições mantidos com fervorosa tenacidade, culturas expressas pelas artes, como a música, com canto, dança, instrumentos, as pinturas, já presente nos testemunhos da pré-história, a literatura, que tem no fantástico um dos seus expoentes, a criatividade, a alegria e um entusiasmo marcante, a poesia, que identifica paisagens, cheiros, hábitos, tradições. Isso é a América Latina e o Caribe, que queremos agregar, empoderar e viver. Obrigada. Muito obrigado, Petina, por suas belas e poéticas palavras, né, tentando trabalhar aquela ideia da identidade latino-americana que tanto nos emociona. Bom, agora, então, vamos passar, né, para os nossos colegas coordenadores do simpósio. Esse simpósio, ele juntamente com o ICOMOS, ele é o produto do esforço de 4 programas de pós-graduação das universidades brasileiras. O Programa de Ambiente, Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG, que eu represento, o Programa de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é representado pelo professor Marcos Olender, que é o nosso colega também da direção do ICOMOS, é o nosso diretor de projetos, e aqui eu cumprimento e convido para as suas palavras. Boa noite, Marcos. Boa noite, Léo. Boa noite a todas e a todos que nos assistem, aos vice-presidentes internacionais do ICOMOS, ao presidente internacional do ICOMOS, a todos os nossos colegas, amigos, companheiros do ICOMOS Brasil, dos ICOMOS latino-americanos. Eu confesso que esse é o 4º simpósio, né, que eu participo, né, tanto como diretor do ICOMOS, mas também como representante da pós-graduação de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é parceira desse evento desde o primeiro, mas dessa vez, realmente, eu sempre me emociono na abertura, mas dessa vez a emoção é mais forte, né? É mais forte porque, pela abrangência que esse simpósio vem tomando, pela importância que esse simpósio vem tomando ao longo desses anos. Simpósio que, infelizmente, esse ano, teve que ocorrer de forma virtual, devido a uma pandemia que nos lançou em uma crise sanitária mundial sem precedentes. E que, no caso do nosso país, ainda vem se somar a uma crise ambiental, uma grave crise ambiental e uma preocupante situação política. Isso traz, inclusive, né, reforça não só a gravidade do momento pelo qual passamos, mas também a vitória que está conseguindo realizar esse evento nesse momento, né, ao qual eu quero
parabenizar muito, né, ao professor Leonardo Castriota e a sua liderança nessa nossa luta, né, por essa organização, por essa viabilização. Essas crises que eu falei, como a crise sanitária, a crise ambiental, por exemplo, elas vão ser abordadas nesse nosso evento, né? Vão ser abordadas tanto no 4º simpósio científico do ICOMOS Brasil, quanto no 1º simpósio LAC, do ICOMOS América Latina e Caribe. Tá? Crises, porém, que trazem também com ela a necessidade da gente repensar a própria preservação do nosso patrimônio, né? Porque a gente sabe que a gente hoje vive uma situação que ela está nos levando para um mundo que não vai ser igual àquele do qual nós deixamos antes dessa crise sanitária. Então, isso faz a gente repensar tanto a preservação do nosso patrimônio, quanto aquilo mesmo que nós consideramos o nosso patrimônio. Nesse sentido, novas abordagens do que pode ser considerado patrimônio e de como preservá-lo, que já eram necessárias antes desse momento, se tornam cada vez mais urgentes e também vão ser discutidas aqui, como, por exemplo, na discussão da descolonização do pensamento preservacionista. Pois bem, concluindo, se, ao mesmo tempo que essas crises, né, nos colocaram numa situação extremamente preocupante, grave, né, sem precedentes, elas, por outro lado, nos propiciaram a oportunidade de, para resistir a ela, desenvolver mais, por exemplo, nossas tecnologias virtuais, o que nos possibilitou, provavelmente, a grande abrangência, a grande amplitude desse nosso seminário, desse nosso simpósio de agora, né? Então, essas tecnologias virtuais possibilitaram encontros que talvez não fossem possíveis presencialmente, né? Isso é algo que tem que ser ressaltado. Mas, mesmo assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa dos abraços, uma pessoa dos encontros pessoais, uma pessoa ávida e necessitada do calor humano, né? Então, eu quero concluir saudando todos, saudando, né, parabenizando, né, todos que participaram dessa organização pelo sucesso que, com certeza, já se vislumbra, né, nessa nossa abertura, mas desejar que, no próximo ano, tenhamos outro simpósio em que possamos nos abraçar pessoalmente. Tá? Sintam-se todos e todas abraçados. Uma boa noite. Obrigado, Marcos. Te agradeço muito por suas palavras. Dizer que quero te agradecer muito, né, pelo apoio sempre presente em todos os momentos. Vou passar agora a palavra, então, para o nosso outro organizador, né, o Júlio Sampaio, do ICOMOS Brasil. Vou passar, então, a palavra para o Júlio Sampaio. Júlio, por favor. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Tudo certinho? Então, vamos lá. Assim, um imenso prazer que a gente tem, né, a concretização do papel do ICOMOS dentro do campo de saber da conservação, né, dentro do âmbito internacional, os simpósios científicos que acompanham as assembleias gerais do ICOMOS há tanto tempo, desde a sua criação até o último, que seria esse ano na Austrália, que não pôde acontecer por conta dessa situação da qual nós estamos aqui, né, fazendo essa organização, né, desse evento de forma remota, né, e a concretização dessa versão do simpósio científico do ICOMOS na sua seção brasileira, né. Começamos a fazer esse evento em 2017, essa é a nossa 4ª edição, e a gente sempre se propõe
a intitular o nosso evento como um painel, a concretização, a constituição de um painel do estado da arte e da conservação do patrimônio cultural no país, né? E isso se estrutura através de uma programação bastante complexa, de mesas redondas com palestrantes, né, chaves dentro da literatura de conservação, as apresentações de comunicações nesse momento, né, que nesse evento, que nessa edição alcançou cerca de 430 trabalhos enviados, né, os comitês científicos aqui, que de uma certa forma espelham, né, a estrutura dos comitês científicos do ICOMOS Internacional, e nessa edição, uma edição especial, porque é um momento em que a gente também faz, né, a integração com a América Latina, através do ICOMOS LAC, que é uma das maiores, uma das situações mais interessantes que surgiram recentemente, né, em termos da integração das ações de pensamento de concretude dentro do cenário latino-americano, que surgiu na Assembleia de 2017 em Nova Delhi, né? E a gente também vai ter, né, no desdobramento desse simpósio, a Assembleia Geral do ICOMOS Brasil, e no final, né, na sexta-feira, dia 13, às 19 horas, a homenagem a Dora Alcântara, que é uma figura, assim, bastante importante dentro do cenário nacional e internacional do ponto de vista da conservação, né? Então, e a gente sempre discute, né, as temáticas mais relevantes em relação ao momento que a gente está vivendo da produção do patrimônio, da produção e da conservação do patrimônio cultural no cenário internacional. E nesse momento, a temática de patrimônio em crise realmente é algo assim que é imperativa a discussão dessas duas temáticas em relação, né, ao que se vem discutindo do ponto de vista do campo saber da conservação, né? E eu gostaria também de fazer aqui, né, além de dar as boas-vindas a todos e dar também, parabenizar a organização do evento, né, e nesse formato que nos restou esse ano a fazer do ponto de vista remoto, que se por um lado criou problema, por outro permitiu que a gente tivéssemos uma integração maior do ponto de vista nacional e internacional. Eu gostaria muito de agradecer aqui as partes envolvidas, aos programas de pós-graduação que estão, né, envolvidos nessa produção, do Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, da UFMG, né, o de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Patrimônio, Cultura e Sociedade da Rural, além dos parceiros que tiveram também, né, participando junto com a gente dessa empreitada, o IAB e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, nós estamos, né, com essa edição, concretizando esse grande locus da discussão do estado da arte, da conservação do patrimônio cultural no Brasil, e com essas participações que nós vimos aqui hoje de membros de outros ICOMOS internacionais, então, realmente é uma consolidação de um evento que está se constituindo dentro de um calendário da conservação do patrimônio cultural do Brasil de uma forma bastante relevante. Então, eu agradeço a todas as partes envolvidas, né, e dou boas-vindas a vocês, né, aqui para a participação desse evento. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Júlio. Boa noite. Eu gostaria também de agradecer o programa de Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Rural, que foi parceiro também do nosso simpósio desde a sua primeira edição. E vou chamar agora o representante do programa de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o nosso colega Rafael Winter, também é o coordenador do ICOMOS do Rio de Janeiro, e que se somou a nós, né, um programa que se somou a nós nesta edição. Então, vou passar para o Rafael para fazer as suas considerações. Boa noite, Rafael. Boa noite, Leonardo. Bom, boa noite a todas e a todas. Gostaria muito de estar dando boa noite a todos em pleno Teatro Carlos Gomes, como nós tínhamos planejado inicialmente. Mas, bom, a pandemia chegou, nós ficamos impossibilitados de realizar o evento no Rio de Janeiro, como nós tínhamos pensado. Espero que todos estejam seguros e esperando que, numa próxima oportunidade, a gente possa
participado no Rio de Janeiro, foi realizar um evento desse no Rio de Janeiro, tentar, a gente poderíamos estar saindo todos agora do teatro para uma festa na Lapa, como nós tínhamos planejado, mas, enfim, infelizmente, a gente teve que mudar, mas, por outro lado, o modelo virtual ele tem oferecido para a gente uma possibilidade de integração muito maior. Então, eu acredito que essa é a vantagem, né, de estarmos fazendo o primeiro encontro, o primeiro simpósio latino-americano e no Caribe. Dessa forma, ele nos dá a possibilidade de falar diferentes línguas, de ter um encontro de maneira muito mais fácil, com todos os representantes de todos os ICOMOS da região. Então, eu espero que a gente faça votos para que essa semana seja uma semana bastante produtiva, e queria dizer que o Rio de Janeiro continuará aqui disponível para no momento em que uma pandemia e que a vacina e que a gente possa, todo mundo, possamos nos encontrar novamente, que eu acho que a Lapa pode ser um samba na Lapa pode ser um bom momento de retomada e de reencontro das atividades. Bom, obrigado. Queria dizer que é com satisfação que a gente acolhe esse convite, assim que a pandemia permitir, a gente fazer o nosso sonhado simpósio do Rio de Janeiro, e dizer também que é uma satisfação a gente ter o programa de geografia com a gente, né, que é um programa referência no Brasil, e também eu acho que mostra, né, a incorporação com maior presença de áreas que, durante muito tempo, não tiveram muito representadas no patrimônio, e a geografia é uma delas, com grande contribuição a dar. Então, muito obrigado. E agora eu queria fazer as considerações finais. Obrigado, Rafael. Considerações finais, que é dizer para vocês um pouco de como que nós concebemos esse evento. Na verdade, começamos a pensar nele já em 2018, quando começávamos a articular o Grupo LAC, né, a Adriana e a Betina lembraram bem, a gente fez a primeira reunião ainda em Delhi, e depois nos reunimos de novo em Buenos Aires em 2018, e já pensávamos na organização de um evento científico internacional. E, finalmente, conseguimos propô-lo para 2020, a ideia é que ele fosse presencial no Rio de Janeiro, a ideia é que esse evento seja bianual, a cada 2 anos ele será em um país, então ele começaria pelo Brasil, mas ele vai rodar, então 2022 será em outro, né, país sede, e propomos, então, naquele momento, nos parecia, 2019, já nos parecia que o tema a se discutir era patrimônio e crise. Não só devido à crise social, política e econômica, que vivíamos de forma muito grave na América Latina, com consequências econômicas, políticas, com consequências sobre as políticas do patrimônio, mas também queríamos discutir uma outra dimensão que aparecia com muita força no nosso campo, que era o da própria crise disciplinar, que nos parece que estamos vivendo quando mudamos de paradigma, quando passamos daquela ideia da conservação baseada na matéria para a ideia da conservação baseada em valores. São 2 paradigmas muito diferentes que colocam desafios inauditos para a área do patrimônio, que nos faz ter que pensar, teoricamente, a nossa área de forma diferente, que nos faz ter que inventar novas metodologias, trabalhar novas formas de governança, ampliar o nosso olhar. Então, o nosso interesse era exatamente cruzar essas 2 perspectivas, essas 2 possibilidades abertas com a crise. Não sabíamos, no entanto, que viveríamos uma terceira crise, a crise sanitária do Covid-19, que nos pegou em cheio e que nos fez, inicialmente, adiar o seminário para novembro, ainda acreditávamos que conseguiríamos fazê-lo de forma presencial. No entanto, a pandemia se desenrolou de uma forma diferente da que pensávamos,
e tivemos que adotar essa forma virtual. Como disse para vocês na abertura, essa forma virtual, ela paradoxalmente, embora nos prive do privilégio de podermos conviver cara a cara, pessoalmente, nos encontrarmos nos cafés, nos almoços, ouvimos a música da Lapa, conhecemos a cidade do Rio, ela nos permite agregar mais pessoas. A pandemia fez com que tivéssemos que, muito rapidamente, nos adaptar a essa nova situação e utilizar, por exemplo, todas essas possibilidades, que é verdade, já tínhamos, das tecnologias digitais, que permitem com que hoje, na abertura, tenhamos pessoas de todos os continentes. Consigamos reunir os 5 vice-presidentes do ICOMOS Internacional, além do nosso presidente, Toshiko Kono. Então, é um paradoxo. A pandemia, ao mesmo tempo que nos isola, nos permite uma aproximação maior. E é dessa aproximação que nós estamos lançando mão nessa nova modalidade virtual do simpósio, que conseguimos reunir mais de 400 trabalhos que vão ser apresentados todas as tardes, além de conferências e mesas redondas muito importantes. Nós vamos abrir logo em seguida com a conferência sobre o patrimônio em crise do nosso decano da História da Arquitetura, da Preservação do Patrimônio no continente, professor Ramon Gutierrez. Mas nós vamos seguir amanhã, terça-feira, na quarta, na quinta e na sexta-feira, com temas muito importantes. Nós vamos discutir a questão da gestão do patrimônio mundial amanhã. Nós vamos discutir, na quarta-feira, a questão da paisagem urbana histórica, que é um grande e novo desafio com a presença do Francesco Bandarin, um grande especialista da Unesco, da Ana Rodas, e da nossa colega Eugênia Siquência, do Equador, onde um grupo aplicou esta metodologia Cuenca. À noite, nós vamos discutir a questão da descolonização do pensamento e o patrimônio cultural, com presenças muito importantes também. Nós vamos seguir, na quinta-feira, discutindo a questão do projeto de restauro e a sua relação com a teoria e com as metodologias, uma mesa sob a coordenação da professora Beatriz Cury, da USP, mas reunindo importantes especialistas da Espanha e da Itália, que vão trazer novas visões, novas considerações sobre esse tema. E vamos, na sexta-feira, finalmente, abordar o tema candente do patrimônio cultural e dos direitos humanos, numa mesa coordenada pela Adriana Cariaga, que vai nos trazer os resultados de um importante workshop, um taller que ela está coordenando, junto com a iniciativa Nossa Dignidade Comum, ICOMOS Internacional, com a presença de Bent Matheson, do ICOMOS da Noruega, da Alejandra Naftal, do ESMA de Buenos Aires, e de nossa colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai nos falar sobre o Cais do Valongo, a Mônica Lima. São experiências muito importantes. Em seguida, nós vamos apresentar um documentário que foi rodado ano passado com auxílio do ICOMOS Brasil, mas foi rodado pelo Comitê de Preparação ao Risco do ICORP, um projeto chamado ICORP on the Road, que visita os locais que sofreram grandes tragédias, grandes desastres, e mostra os esforços de recuperação, a resiliência das pessoas e do patrimônio. E o 5º episódio dessa série foi rodado no Brasil, exatamente pegando o desastre-crime do Rio Doce, pegando a localidade, o que aconteceu com a localidade de Bento Rodrigues, em Mariana, sob a direção de Zeynep Gül, a nossa colega do ICOMOS Turquia, que dirigiu esse documentário, que vai nos falar algumas palavras e vai fazer o avant-première, fechando a parte da manhã do nosso simpósio. Na sexta-feira à tarde, teremos a Assembleia do ICOMOS Brasil, e à noite, fechando, nós vamos ter o prazer e a honra de homenagear Dora Alcântara, que é a nossa decana na área do patrimônio, a quem todos nós muito devemos, e que, sob a coordenação do ICOMOS Rio de Janeiro, vamos fazer uma grande e merecida homenagem. Então, eu convido a todos a participar
São muitos eventos, muitas mesas redondas, muitas sessões de comunicação, mas garanto que vocês vão saber escolher bem e vão ter uma ampla gama de possibilidades para discutir e nos ajudar a avançar nas discussões da área do patrimônio cultural. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e agradecer agora os nossos patrocinadores. Nós pudemos realizar esse evento graças ao patrocínio da CAPES, ao patrocínio da FAPERJ do Rio de Janeiro, ao apoio do IAB, ao apoio da cidade do Rio de Janeiro, e queria agradecer especialmente ao Instituto de Estudos de Desenvolvimento Sustentável, IEDS, na figura do seu diretor, Vilmar, que foi incansável, né? O IEDS tem sido incansável na organização dos nossos eventos. Então, queria agradecer a figura do Vilmar Souza, o IEDS, e dizer que nós estamos agora começando os nossos trabalhos e agradecer também a todos vocês que estão nos assistindo dos vários lugares do Brasil e da América Latina e dizer que para agora, para acessar o próximo evento, que vai ser a conferência do professor Ramon Gutierrez, é necessário que vocês, de novo, na página do evento, que vocês loguem naquele link que está lá para a conferência, que vamos começar daqui a 5 minutos e que vai ser, com certeza, como todas as apresentações do nosso querido professor Ramon Gutierrez, inesquecível. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e nos revemos daqui a um pouquinho. Muito obrigado e até logo.